Gente, o jornalismo que tem coragem de mostrar a verdade dá resultado. Juliana Rodrigues vai conversar com uma vítima de um pai de santo e vai contar pra gente qual foi a decisão da justiça sobre esse verdadeiro larápio. Vem cá, vamos ao vivo lá pra fora? Diga aí, Juliana. Passaia, essa história que, como você bem disse, foi colocada ao ar, né? Foi mostrada à sociedade com exclusividade pelo Tribuna da Massa. Nós fomos atrás de várias vítimas e recebemos também várias denúncias no decorrer da investigação que as equipes do Tribuna da Massa começaram a fazer quando a gente começou aí a investigar esse caso, a receber essas denúncias. O Júlio César dos Santos e a Anne Caroline, o casal que enganava mulheres, usava da boa-fé, usava dessa necessidade de encontrar um caminho espiritual que essas mulheres iriam procurar nesse local, nessa casa, nessa espécie de terreiro espiritual que o casal mantinha ali numa residência no bairro Pinheirinho. Elas eram, na verdade, enganadas. Muitas delas, Passaia, como você comentou, eram obrigadas a fazer trabalhos escravos, a dar grandes quantias em dinheiro a esse casal e muitas, se não todas, Passaia, em que nós conversamos, foram abusadas sexualmente. E esse homem inventava várias histórias, dizia que era uma entidade, dizia que iria ajudar essas mulheres e, infelizmente, elas acreditavam no casal e eram vítimas aí de vários crimes, Passaia. Nós, com exclusividade também, mostramos aqui no Tribuna da Massa a casa, o local assustador que fica ali no bairro Pinheirinho, onde essas sessões de tortura, onde esses abusos sexuais aconteciam. O homem que se dizia pai de santo, na verdade, é um criminoso, Passaia. E a gente vai acompanhar a reportagem do Lucas Rocha e do repórter cinematográfico Ivan Pereira. Eles foram até esse local, uma energia pesadíssima, Passaia, e imagens que impressionam. Vamos acompanhar. Essa parte aqui era a cozinha, funcionava como uma cozinha. E aqui do lado, aqui atrás, é muito escuro, por isso a gente não vai ter como entrar lá. Eu vou tentar jogar uma luz aqui, mas era lá dentro dessa parte que o Ivan está tentando mostrar para vocês, apesar de ser tão escuro, era lá dentro que aconteciam os trabalhos. Não adianta a gente entrar lá, porque realmente não vai aparecer nada na imagem, mas ainda há algumas coisas de cerimônias religiosas que aconteciam ali, porque supostamente ele se dizia um pai de santo. Aqui ele fez este buraco, foi ele mesmo que fez este buraco, para fazer oferendas. Aqui eram feitas oferendas a entidades religiosas, enfim, entidades espirituais que existiam para ele. Muitas coisas ainda estão aqui por cima de tudo, muita bagunça, não é? Neste quarto aqui, que tem um pouquinho mais de luz, nós já vimos, e eu te convido a entrar aqui, telespectador do Tribuna da Massa, esta capa aqui, vermelha e preta, era usada pelo Júlio César Santos nestas cerimônias religiosas. Aqui também ele usava este adereço, essa peça de vestuário, esse chapéu também era usado por ele nestas cerimônias. Mas o pior ainda não chegou, o pior está lá em cima. Nesta parte da escada ficavam os santos, mas aqui, nesta parte que eu estou mostrando aqui, iluminando, ficavam os santos. E tem um papel com o nome dele, que ele mesmo pode ter escrito. Está escrito ali, Júlio César dos Santos. Aqui tem um banheiro com uma banheira, de acordo com as informações da própria polícia. Nesta banheira aconteciam rituais também religiosos. E aqui no quarto foi onde aconteceu os crimes mais graves. Neste quarto, com esta cama redonda, típica de motel, ele estuprou diversas pessoas, diversas mulheres. Aquela, por exemplo, a testemunha que conversou com a nossa equipe de reportagens, foi induzida a deitar aqui nua, porque supostamente ela iria passar por uma cirurgia espiritual. E aqui ele a abusou sexualmente. Você vê aqui no chão
várias peças de vestuário também, da cor azul e outras tantas coisas, muita bagunça, um cheiro muito ruim. Que absurdo, e eu me sinto muito triste, Passaia, eu e o Ivan, muito triste de estarmos frente a frente com um local onde aconteciam os abusos sexuais. Era nessa cama aqui que aconteciam a maior parte desses abusos sexuais. É muito assustador estar frente a frente com isso aqui, Passaia. E eu me sinto muito triste, Passaia, eu e o Ivan, muito triste de estarmos frente a frente com um local onde aconteciam os abusos sexuais. Era nessa cama aqui que aconteciam a maior parte desses abusos sexuais. É muito assustador estar frente a frente com isso aqui, Passaia. Pois é, a gente acabou de achar uma outra peça de vestuário, uma calcinha aqui. A gente não sabe se é da própria esposa do Júlio César Santos ou de alguma das vítimas que acabou ficando aqui, porque tantas vítimas passaram por esta cama, não é verdade? E a gente até se assusta também com esta cena, uma calcinha que foi largada para trás aqui no chão. Além disso, tem uma bengala aqui, olha só, tem outras peças de vestuário, não sei bem o que é isso aqui, uma outra calcinha, uma calcinha ainda com etiqueta, olha só, uma calcinha nova. Nesta banheira, o relato é de que acontecia também diversas cerimônias, eu não sei nem, às vezes a gente tem até dificuldade, né, para de dizer certinho para não ofender ninguém, mas aconteciam aqui cerimônias religiosas, de acordo com a polícia e com as investigações e com os depoimentos. Bom, na época o Tribuna da Massa recebeu diversas denúncias, nós entrevistamos inclusive, Passaia, várias mulheres, você lembra aí que são histórias assustadoras que nós ouvimos aqui. E essas mulheres e alguns homens também tiveram coragem e foram até a polícia e denunciaram o casal. Depois dessa enxurrada de denúncias, desses crimes absurdos, a polícia, então, a justiça decretou a prisão do Júlio César dos Santos e da Anne Caroline. A Anne ficou presa por alguns dias, foi solta para responder o processo em liberdade. O Júlio permaneceu preso. E a novidade que a gente traz, e que traz também um pouco de alívio a essas vítimas, já que esse terror que elas passaram está muito presente ainda na memória de muitas delas, né? Isso vai demorar um bom tempo ainda para ser curado. A notícia que a gente traz, então, é a condenação do Júlio, quase 80 anos de prisão. A Anne Caroline foi absolvida por falta de provas, de acordo com o Ministério Público do Paraná, mas o Júlio vai ficar um bom tempo na cadeia. E eu vou ler aqui, Passaia, os crimes que esse homem foi condenado. Ele foi condenado por estupro, violação sexual mediante fraude, charlatanismo, sequestro, cárcere privado e redução à condição análoga à de escravo. Você bem disse também no início da nossa participação que a gente está aqui ao vivo com uma dessas vítimas, uma mulher que ainda sente muito medo, Passaia, mesmo depois dessa notícia e da condenação do Júlio, porque essas memórias aterrorizantes que ela passou dentro daquela casa, ela ficou 4 meses, ela e o marido, em cárcere privado. O Júlio não deixava ela botar o pé para fora de casa, não deixava esse casal se alimentar direito, emagreceram muito, não comiam, não se alimentavam, não saíam dessa casa, viveram por 4 meses presos. O Júlio procurou essa mulher no momento em que ela sentia muita dor, no momento que ela precisava realmente de ajuda. Ela tinha perdido a mãe, tinha perdido a filhinha e ela realmente precisava de alguém que a acolhesse, mas não dessa maneira, né, Passaia? A gente está aqui com ela agora. Primeiramente, eu queria te perguntar como é que você se sente recebendo essa notícia da condenação desse homem que causou tanto medo, tanto terror para você. Boa tarde. Boa tarde. Eu me sinto muito, mas muito aliviada. Muito. Que agora eu posso sair na rua e sem o medo de encontrar ele em algum lugar, vir atrás de mim, atrás da minha família. Me sinto muito aliviada. Te dá um pouco mais de paz. Isso, muita. E com relação ao que aconteceu com a Anne? Ela ser absolvida? Olha, na minha opinião, ela também deveria estar presa. Ela sabia de tudo o que acontecia ali? Sabia de tudo. Agora me conta o que você e o teu marido passaram durante esses 4 meses, trancados naquela casa, sob o olhar, a vigia do Júlio César. Era um terror.
Era cada dia que a gente passava, era um filme de terror, assim, porque parecia que nunca ia acabar aquilo, nunca. Era muito medo, a gente não dormia, a gente não comia, a gente só ficava naquela pressão e um medo assim que fora do normal. Com relação ao abuso sexual que você sofreu, você consegue contar para mim o que aconteceu? Então, como eu tinha perdido minha filha, o Júlio falava, a entidade dele, falava que eu estava podre por dentro e eu deveria ter feito eu fiz uma cirurgia espiritual que ela falava que eu tinha que fazer para poder engravidar de novo. E nessa cirurgia espiritual, não sei se era ele ou ela, né, a entidade que estava incorporada, mas ele me deixou nua e introduziu um chumaço de algodão com álcool em mim, que eu fiquei vários dias machucada. E ele falava que depois disso eu poderia engravidar. E eu, como estava cega, meu marido também, porque a gente acabava de perder nossa filha, a gente aceitou. Vocês acreditavam nesse homem? Acreditava. A gente estava totalmente cego, porque a nossa dor de perder a nossa filha, a minha mãe, era tão grande que a gente quis esparecer. E como ele tinha uma lábia boa, né, a gente caiu no conto dele. Foram 4 meses. Quando que você percebeu que aquilo tudo estava errado e que não vinha com essa fé que você procurava, né? Não te trazia amenizando essa dor que você sentia, e muito pelo contrário, né? Te trazia muito mais dor. O meu marido sempre falava que esse Deus que ele buscava, esse Deus de justiça que ele falava, que não era esse Deus que o meu marido acreditava, que Deus não faz esse tipo de coisa. E ali, ele falando isso, e a gente vendo tudo que o Júlio fazia, que ele não deixava a gente sair, não deixava a gente fazer nada, aí a gente foi percebendo que ele era um golpista, era um monstro. Entre tudo isso que a gente falou aqui, Passaia, muitos outros crimes esse casal sofreu. O Júlio abriu uma empresa no nome de vocês e isso tem causado transtorno financeiro até hoje. Até hoje. Até hoje. Ele abriu uma empresa no nome do meu marido. E até hoje, todos os nossos problemas giram em torno do Júlio. Certo. Hoje, Passaia, a gente estava conversando aqui antes da nossa participação, essa mulher, logo depois que ela saiu da casa do Júlio, daquela tortura psicológica, sexual que ela sofria ali dentro, ela conseguiu, enfim, engravidar, uma menininha linda que estava correndo aqui pela casa. Uma nova fase agora para vocês, né? Com certeza. E mais agora, com ele preso, dá um alívio, que eu tinha muito medo que ele fosse vir atrás de mim, da minha família, do meu marido. E eu tive mais medo ainda quando a gente começou a dar as entrevistas, que ele saísse e viesse atrás da gente. E agora, com a condenação dele, eu fico bem mais aliviada. Certo. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela coragem também em voltar a falar desse assunto que eu sei que machuca muito você ainda. Eu que agradeço a toda a equipe, ao Passaia, a todo mundo que está em cima desse caso para poder ele ficar preso. Muito obrigada mesmo. Certo, muito obrigada a você. Passaia, é isso, é esse sentimento de alívio que a gente tem, que gosta, né? Que a gente tem o prazer de trazer aqui. Essa notícia de que esse homem, esse charlatão, né, Passaia, esse criminoso vai ficar realmente um bom tempo na cadeia. E isso traz uma paz de espírito para essas pessoas que buscavam isso quando iam atrás do suposto falso pai de santo, que era o Júlio, que agora vai ficar atrás das grades, Passaia. Juliana, muito obrigado. Agradeço também a esta senhora, a esta jovem senhora que acreditou aqui no jornalismo do Tribuna da Massa. Tem gente se perguntando por que é que esse casal caiu na lábia desse Júlio César. Algumas pessoas têm tanta sede de Deus ou tanta carência afetiva, emotiva e espiritual que acabam caindo na lábia daqueles que falam muito bem. Se ele conseguiu tudo isso, é porque tem uma conversa mansa. Um cara não faz o que faz
esbravejando, xingando. Não, ele chega e vai envolvendo e usando o nome de Deus, o que é pior. Eu deixo abrir os seus olhos. Se qualquer cidadão, em nome de Deus, independente da religião dele, o cara pode se dizer padre, pastor, pai de santo, guru, monge. Se o cara, para garantir o teu contato com Deus, te exigir esse tipo de coisa, ato sexual, sabe, o seu nome emprestado para abrir empresa, o teu dinheiro, pelo amor de Deus, abra os seus olhos. Se você quer Deus, se a tua sede é tão grande assim, que seja do seu coração, Deus quer o teu coração, e não as coisas ridículas que esse rapaz pedia. É um canalha que eu tive o maior prazer de denunciar. Muitas vezes nós somos criticados. Pastor, aí você condena as pessoas. Eu não condeno, gente. Se fosse juiz, condenaria. Gostaria de ser, porque seria bem rígido, bem duro. Não condeno. Mas eu tenho o direito de dar as notícias, tá? E quando tem alguém caindo nesse tipo de papo furado, claro que nós vamos denunciar. Eu quero mandar um recado aqui agora pro Cláudio Hilário, que também se diz pai de santo. E tem uma comunidade em volta dele aí. Recadinho para você, seu vagabundo. Você não é pai de santo. Você se diz ser, tá? Você mancha a tua religião. E você vai amargar na cadeia também. Você sabe que nós temos muitas provas contra você, né? Que já entregamos, inclusive, para o delegado. O Ministério Público já tem os depoimentos que nós colhemos. Nós já mostramos o teu rosto aqui no Tribuna da Massa. Você já foi preso, Cláudio Hilário. Só que os seus advogados, a gente conhece todas as manobras, nós acompanhamos os processos, os seus advogados estão pedindo a sua liberdade. E deixa eu te contar, eu vou ficar na tua cola até o final. E se tem algum telespectador aí que também foi vítima do Cláudio Hilário, eu não preciso falar mais nada, por favor me procure. Deixa o telefone aqui de novo. Deixa o telefone aqui de novo. Tem mais imagens do Cláudio Hilário para vocês terem uma ideia de que cafajeste é esse homem. Tá? É mais um falsário, vigarista, que vai receber uma baita condenação aqui no estado do Paraná. Com a mesma tramóia. Ele se aproveitava sexualmente das mulheres. Ah, minha filha, tem um espírito em você. Deus vai usar o meu corpo para expulsar o capeta do seu. Rapaz, eu vou ungir com óleo, sabe, um cajado, um pedaço de pau, e vou tirar o capeta do teu corpo, pai de santo frajuto e mentiroso. E vamos deixar bem claro aqui, gente, que eu não estou falando de todos os líderes religiosos, não. São desses dois específicos, tá? Que se fazem passar por líderes para se aproveitar das pessoas.